Vamos lá. Tópico 3. Introdução ao estudo do desastre. Tá? Nesse tópico, nós vamos estudar um pouquinho mais, como eu prometi no vídeo anterior, sobre o estudo do desastre, sobre a natureza do desastre. Tá? O que é um desastre, pessoal? Estudamos aqui vários conceitos, tá? Já discutimos já entramos nos vídeos anteriores, conversamos um pouco, você já tem mais ou menos uma ideia qual a diferença de um evento natural para um evento adverso, né? Falamos sobre ameaça, vulnerabilidade, que o resultado de tudo isso pode dar causa a um desastre. Mas agora a gente vai mergulhar no estudo do desastre. Tá? O que é um desastre? Temos alguns conceitos. Tá? No glossário de defesa civil, estudo de risco e medicina do desastre, você vai ler o seguinte, que desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Tá? Então, no glossário de defesa civil, o desastre é o resultado de eventos adversos. Tá? Outro conceito, que é o que eu mais gosto, da Estratégia Internacional de Redução de Desastre, tá? Desastre ele é uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade que causa perdas humanas ou importantes perdas materiais, econômicas ou ambientais. Primeira pergunta que eu faço para os senhores. Isso aqui é estranho para vocês? Isso aqui é estranho para os senhores? Então, desastre, presta atenção no conceito. Desastre é uma séria interrupção no funcionamento de uma comunidade. Desastre é uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade. Isso é estranho para vocês, pessoal? Tá? Quando a gente fala, por exemplo, em pandemia, o que vem na cabeça de vocês? Tá? Quando a gente fala de pandemia, o que vem na cabeça de vocês? Covid-19. É uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade, né? Ou de uma sociedade, causando perdas humanas, tá? Ou importantes perdas materiais e econômicas, ou até mesmo ambientais. Tá? Então, nós estamos passando por um desastre mundial. Tá? Então, este é um conceito que eu acho que se enquadra muito bem, tá? Ao conceito de desastre. Olha só, vamos continuar aqui. Excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada de lidar com a situação. Isso é estranho para vocês? Tá? Então, um desastre ele excede a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada de lidar com aquela situação. É resultado da combinação de ameaças, condições de vulnerabilidade e insuficiente capacidade ou medida para reduzir as consequências negativas. Tá? Então, hoje, todos nós estamos passando por isso. Então, esse conceito aqui, pessoal, esse conceito aqui não é estranho a vocês, tá? Então, isso é um desastre, tá, senhores? Isso é um desastre. Tá? Resumindo aqui, ó. O desastre ele é uma séria interrupção, né, do funcionamento. Tá? Todo desastre, senhores, lembra lá das 17 Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que inclusive o Pará aderiu, o Brasil aderiu, o Pará, se você pegar o PPA, né, o Plano Plurianual do nosso Estado, todo está baseado nessas 17 objetivos estratégicos. Tá? Erradicação da pobreza, fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível, emprego digno, indústria, redução das desigualdades,
cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida embaixo d'água, né, com relação aos rios, mares, vida sob a terra, paz e justiça, tá? E parcerias em prol das metas. Então, todas essas 17 objetivos, senhores, estão relacionados com a política de redução de risco de desastre, tá? Porque o desastre, quando ele vem, ele vai jogar por terra todo o desenvolvimento, tá? É como diz um professor nosso na faculdade, é igual você subir um degrau e descer 3, tá? Então você vai lá, a prefeitura ou o estado gasta um dinheiro enorme lá para asfaltar uma malha rodoviária. Aí vem uma enxurrada e leva tudo, tá? Você gasta dinheiro público para construir habitação num lugar que já é de risco. Vem uma inundação e leva tudo, tá? Então é você subir um degrau e descer 3, tá? Então o desastre, ele é isso, ele é a séria interrupção do desenvolvimento, ok? De forma geral. E aqui eu coloquei alguns exemplos para você verificar, você ter uma noção. Essa situação aqui lá em Brumadinho, né, que nós acompanhamos de perto. Detalhe, a operação ainda não acabou lá, tá? Até hoje. Esta aqui foi 2015 no Pará, em Barcarena, tá? O desastre com um navio que naufragou com 5.000 cabeças de gado aproximadamente, mais 90 mil litros de óleo, que graças a Deus não vazou no Rio Pará, tá? Não vazou no Rio Pará, conseguiram tirar tudo, tá? Isso aqui é uma subsidência, o pessoal chama de subsidência, ou um colapso, né, de solo em Abaetetuba, tá? Se eu não me engano, em 2015 ou 2016, se eu não me engano, tá? Paragominas, 2018, tá? A inundação do rio Uraim e do rio Paragominas, em 2018, causando inundação, enxurradas, também, tá? 18 bairros afetados, mais de 8.000 pessoas afetadas aqui. E aqui, o nosso exemplo mais atual, tá? A pandemia de Covid-19, tá? Aqui, olha. Tá, senhores? O desastre, senhores, ele possui basicamente 3 elementos que nós temos que estudar para que a gente possa lidar com ele, para que a gente possa combater ele. O desastre, ele é formado da interação entre a ameaça, o sistema vulnerável a ele e a exposição desse sistema. Então nós temos que compreender isso aqui, tá? Então todo desastre, ele é resultado, não é isso que nós vimos? Todo desastre, ele é resultado da interação de uma ameaça num sistema vulnerável e esse sistema estando exposto à ameaça. Essa relação entre essas 3 condições aqui vão resultar num desastre, tá? Então, uma ameaça, nós já estudamos lá o que é ameaça. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior que o rio Tocantins por si só, ele não é uma ameaça. Ele só vai passar a ser uma ameaça a partir do momento que existe vulnerabilidade, ou seja, as pessoas se colocam numa situação de vulnerabilidade a ele, certo? Lembra daquele exemplo que eu dei, daquele exercício que eu dei, da pedra rolando, né? Aí, se você tiver dúvida, pode ir lá olhar o vídeo de novo,
Então, a pedra em si, ela não é uma ameaça. Ela só vai ser uma ameaça a partir do momento que você constrói a sua residência, tá? Numa situação de vulnerabilidade. Se tem vulnerabilidade, passa a ter uma ameaça, tá? E se você constrói a sua residência numa situação de vulnerabilidade, com certeza vai ter exposição a essa ameaça, tá? Então, como é que eu faço então para evitar o que os estudiosos, né, da gestão de risco, pessoal que trabalha com prevenção, pessoal que trabalha com desenvolvimento de projetos preventivos ou plano de redução de risco nas empresas, por exemplo, eles trabalham com esses 3 elementos. Eles têm que estudar qual é a ameaça, têm que estudar a vulnerabilidade do sistema e a exposição do sistema a essa determinada ameaça. Se eu for construir um plano de gestão de risco, eu tenho que conhecer esses 3 elementos aqui. Tá? Qual é a ameaça para o meu sistema? Tá? Qual é a ameaça para a minha barragem? Eu vou construir um plano de gestão de risco para a barragem. Né? Qual é a ameaça para a minha barragem? É chuva num determinado volume? Tá? São tremores de terra? Né? São outro tipo de não manutenção da edificação? Então eu tenho que fazer esse estudo. Qual é a ameaça? O que deixa o meu sistema vulnerável? Tá? O que deixa o meu sistema vulnerável? E qual o grau de exposição do meu sistema a essa ameaça? Tá? Aí, dependendo da conclusão que eu chegar, eu vou diminuir esses elementos para que eu possa evitar o desastre. Tá? Que eu possa evitar o desastre. Um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Um corte de árvore. Você é chamado lá porque tem uma residência que o cara construiu a residência dele debaixo de um pé de uma mangueira gigante lá. Né? Você vai chegar lá, você vai visualizar que se tem uma casa construída debaixo do pé de uma mangueira, de uma árvore gigante, então essa casa está o quê? Vulnerável. Já tem uma situação aqui, vulnerabilidade. Certo? Se tem vulnerabilidade, logo a árvore é uma ameaça para a casa, para a residência. Tá? E para conferir, claro, né, se a casa está debaixo da árvore, ela está exposta a essa determinada ameaça. Você vai trabalhar nessas 3 situações aqui. Você já conhece a ameaça, que é a árvore, né? Você sabe que a casa está vulnerável e vai ver o grau de exposição dela, tá? O grau de exposição dela. Porra, se ela está construída debaixo da árvore, então ela está bem exposta. Tu vai ter que diminuir isso aqui, tá? Uma das 3, tá? Ou tu vai no teu plano lá, né, de contingência, tirar a casa, que é às vezes o mais difícil, né? Tu vai dizer para o cara, olha, o senhor vai ter que diminuir essa exposição, ou seja, você vai ter que se mudar. O cara não vai querer se mudar, tá? Outra coisa, você vai trabalhar na ameaça, tá? Qual é a ameaça? É a árvore. Ou a gente poda ou a gente corta a árvore, tá? Para diminuir o quê? A vulnerabilidade da residência, tá? Ou então você não trabalha na ameaça, você diminui na vulnerabilidade, ou seja, você propõe para o cara uma construção, alguma coisa que diminua a vulnerabilidade da residência. Ou seja, se a árvore vier a cair, a residência não vai sofrer grandes danos, que também é inviável, né? É mais difícil. Neste caso, neste exemplo, o mais fácil é trabalhar na ameaça, tá? Aí você vai o quê? Tirar a árvore. Ou orientar a pessoa que acionou, né, a retirar a árvore, a contratar alguém para tirar.
tá? Dependendo do grau de risco da situação. Ok, senhores? Outro exemplo, um exemplo diferente, uma chuva, né? Então, tu sabes, por exemplo, que Belém, ela sofre muito com alagamentos em determinada época do ano, principalmente no primeiro semestre, né? Janeiro, fevereiro, a partir de dezembro, mas principalmente janeiro, fevereiro, março, tá? Então, você sabe que tem um desastre. Qual é o desastre que nós tivemos esse ano? Alagamento. Por que tem um desastre alagamento? Porque nós temos uma ameaça, nós temos casas vulneráveis e expostas a essa ameaça. Então você vai trabalhar como esses alagamentos para diminuir? A chuva é difícil de controlar. O que nós conseguimos mais é monitorar. Né? Você monitora a chuva, mas é difícil você de controlar a chuva. Não tem como você controlar quanto vai cair de volume de água, né, num determinado período, principalmente se essa água vai cair só de uma vez, ou se vai cair em 1 hora ou em meia hora, que isso é o que causa mais estrago, né? Chover 100 milímetros durante 24 ou 48 horas é uma coisa, agora chover 100 milímetros durante 1 hora de tempo já é uma coisa bem diferente, tá? Então a ameaça, no caso da chuva, é muito difícil de controlar. Aí você vai para o sistema vulnerável, que são o quê? As residências. Diminuir a vulnerabilidade das residências. Fazendo o que com isso? Limpando canais, sistema de drenagem, né? E uma série de medidas que você pode tomar para diminuir a vulnerabilidade dessas residências. Tá? E a exposição também é mais difícil, né? Algumas residências que estão construídas em áreas de risco, você pode tirar, pode propor, né, a prefeitura tirar isso aqui. Vamos tirar, vamos fazer um processo de remanejamento dessas residências, laterais dos canais, por exemplo, né, das áreas de inundação. Tá? Então também é uma proposta. Ok, pessoal? Então, você precisa conhecer esses 3 fatores aqui no seu trabalho para que você possa trabalhar a diminuição de risco de desastre. Tá? No Corpo de Bombeiros, nós trabalhamos com 3 naturezas de eventos: as emergências, os desastres e as crises. Tá? As emergências são aquelas nossas emergências típicas, tá? Do dia a dia. Você entra de serviço, vai conferir seu material e aí você vai ser acionado lá, um paciente psiquiátrico, um incêndio, salvamento terrestre qualquer, né? Salvamento veicular, tá? São as nossas emergências típicas do dia a dia. Mas nós também temos as nossas emergências atípicas, que são os desastres, tá? É interessante chamar a atenção para os senhores que a diferença entre emergência e desastre não está relacionada à natureza, e sim à magnitude do evento. Por exemplo, você pode ter um incêndio, que é uma emergência, mas você pode ter um incêndio que é um desastre. Você pode ter um salvamento veicular que é uma emergência, mas você pode ter um salvamento veicular que é um desastre. Você pode ser chamado, por exemplo, para atuar num salvamento veicular de uma colisão frontal de 2 carros, né, com 2 pessoas dentro, vamos dizer, um motorista em cada carro. Os caras estão encarcerados lá, tá? Mas você vai atuar, vai tirar 1, 2, 3 pessoas lá, mas você tem a noção que aquilo ali não se trata de um desastre, é uma emergência. Diferente, por exemplo, se você for atuar numa colisão frontal também, mas você chega no local, foram 2 ônibus de turismo, né? Aí na BR, colidiram, cada um com 40 pessoas dentro, tá? E aí você chega lá, você tem pelo menos 20 corpos no asfalto, mais não sei quantos corpos dentro. Então você está diante de
uma ocorrência com múltiplas vítimas, para você resolver aquele problema, você vai precisar chamar apoio. Você vai precisar mobilizar hospitais, ambulâncias, trânsito, uma série de outras instituições para auxiliar. E também não vai ser resolvido de uma hora para outra, dependendo da situação, tá? Então você vai ter uma noção imediata de que você não está diante de uma ocorrência típica, você está diante de uma ocorrência maior, um desastre, tá? E a crise, senhores, é uma ocorrência mais complicada ainda, é o que nós estamos passando agora, tá? A crise ela pode ser gerada por um desastre ou mesmo por uma emergência mal gerenciado, por exemplo, tá? A crise ela tem características próprias, por exemplo, alta repercussão, grande número de variáveis, ameaça à estrutura da autoridade e impossibilidade de voltar à normalidade. É o que o Brasil, por exemplo, está vivendo, com a crise gerada pela pandemia. Então você vê uma alta repercussão, tá? Você vê notícias fakes, principalmente, para todo lado. Todo mundo já ouviu em algum momento uma reclamação de dizer, cara, a gente não sabe nem quem a gente acredita, porque é tanta informação, que a gente não sabe o que é certo ou o que é errado. Você já não viu isso aí? Com certeza em algum momento você já ouviu isso aí. Então, alta repercussão, uma crise. Grande número de variáveis, ou seja, para te tomar uma decisão, você tem que avaliar cada uma delas. Porque você às vezes toma uma decisão e devido a esse número de variáveis ser grande, ser alto, essa decisão não é mais acertada. Tá? É o que os governos, principalmente do Estado e o próprio governo federal está passando. Né? Então, apesar deles não saberem disso, porque eles não são estudiosos dessa área, mas isso é, vamos dizer assim, comum dentro de uma crise. Tá? Difícil de tomar decisão, porque você toma uma decisão, você não vai agradar a todos, ou não vai conseguir salvar todos, tá? Por causa do número de variáveis para tomar essa decisão, é muito grande, tá? A crise também ameaça a estrutura da autoridade. Quantas vezes durante essa crise da pandemia vocês ouviram falar em impeachment? Tá? Quantas vezes? O cara acerta, o cara é louvado. O cara erra, o cara é ameaçado. Né? Tira o cara. Impeachment. Seja presidente, seja governador. Tá? Então, por quê? Ele às vezes acerta e às vezes erra. Porque justamente por causa do número de variáveis, que é grande numa crise. Tá? E impossibilidade de voltar à normalidade. Dependendo da situação, senhores, é muito difícil a gente voltar ao estado anterior. Nós vamos ter outro estado, mas não o que era normal. Tá, senhores? Aqui eu fiz só um gráfico para mostrar que os desastres, a emergência, ela pode gerar um desastre, e o desastre, a crise, ela engloba esses dois aqui, né? A crise engloba os desastres ou a emergência. Tá? Qual é o seu papel como agente de defesa civil? Trabalhar nos efeitos, né, desse desastre. Trabalhar nos efeitos desse desastre. Tá? Aqui eu coloquei um gráfico mostrando que um desastre sem atuação da defesa civil, ele é um movimento desordenado. Lembra lá do primeiro tópico que nós estudamos, a natureza da defesa civil, né? Por que a defesa civil nasceu, que ela cuida da articulação das instituições para que possam unir forças para enfrentar um desastre. Então, sem a atuação da defesa civil, lembra lá do primeiro tópico, na guerra, como era bagunçado? Cada um quer fazer aquilo que dá na cabeça do cara. Cada instituição sabe o que é para fazer dentro da sua área. Mas quando elas vão se unir para um único objetivo, elas não sabem. Tá? E isso só aumenta o quê? As consequências do desastre.
Qual é o papel da Defesa Civil? Ou deveria ser o papel da Defesa Civil? Esse, né? Articular, coordenar as ações para que todas as instituições caminhem para um único objetivo, tá? Que é o de enfrentar o desastre e tentar voltar à normalidade com o mínimo de perdas possíveis. Ah, capitão, mas isso acontece no Brasil principalmente? Não, tá? Na Europa é muito mais evidente o papel da Defesa Civil. Lá a Defesa Civil é muito forte, tá? Os órgãos de Defesa Civil europeu. No Brasil, dependendo da região, é mais forte do que outros. Por exemplo, na região sul, sudeste, o papel da Defesa Civil é muito mais definido, tá? É muito melhor, porque lá são secretarias de Defesa Civil, secretarias estaduais, então a visão dos caras é outra visão, até mesmo pelo histórico de desastre que eles já passaram, tá? Tu sabes que a Defesa Civil do Rio de Janeiro é a mais antiga, mas na região norte e nordeste ainda é muito incipiente o papel de Defesa Civil. No Pará é muito incipiente, tá? A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, as outras instituições não conhecem o papel. Ainda tem muita coisa para a gente caminhar para melhorar a nossa atuação dentro do Estado, tá? Mas o que eu estou te ensinando aqui é o que é certo, o que é correto e o que a literatura mostra, tá? Se está certo ou não dentro do nosso estado ou da nossa região, aí já é outra discussão, mas a gente está caminhando para isso, trabalhando para que ocorra, ok? A Defesa Civil é um conjunto de ações que eu falei para vocês, de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Vamos ver cada uma dessas aqui, ok?